E aí, pessoal, tudo em paz? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu percebo que tem sido muito pouco trabalhado no processo educacional da gente, que é como assistir a uma aula. Parece uma coisa meio sem sentido, mas alguém já te ensinou a sentar numa sala de aula e dizer o que você tem que fazer para você assistir uma aula de modo eficaz para o seu cérebro? Como é que você assiste uma aula? O que você tem que fazer naquele momento? O que você tem que anotar? Qual é a sua participação efetiva naquele processo para que aquela aula seja eficaz? Eu nunca tive uma aula sobre como assistir a aula. E ninguém na escola nunca me ensinou, nem eu conheço, não tenho conhecimento de ninguém que tenha ensinado alguém a assistir a aula. Porque assistir a aula, a gente depende muito da capacidade do professor que está lá em nos motivar, em nos fazer ter interesse por aquele tema que está sendo abordado. Mas nem todo professor tem essa habilidade. É uma habilidade difícil, complicada de se ter. Então, cabe a nós, estudantes, nos munirmos de ferramentas suficientes para que torne aquele momento da aula um momento produtivo, para que ele seja efetivamente aproveitado. Afinal de contas, nós temos em média 5 horas de aula por dia, dos mais variados temas, com os mais variados professores, que utilizam as mais variadas técnicas. Nós somos o mesmo, o resto tudo muda. Então cabe a nós, e a não mais ninguém, ter um modo, um jeito de assimilar isso de modo mais eficaz. O importante é vocês entenderem o seguinte: primeiro, a aula é apenas o primeiro momento de apresentação da matéria para o nosso cérebro. O nosso cérebro, até então, não conhece aquele tema que nos vai ser dado. E aí você joga para ele uma série de informações novas que ele precisa entender como importantes para, aí sim, começar a transformar isso em memória. Uma coisa é você aprender um tema numa aula. Outra coisa é você transformar esse tema numa memória, de preferência, de longo prazo. Então, essa memória, para se transformar em longo prazo, ela precisa de sofrer algumas repetições nos processos de conhecimento, de estudo, porque essas repetições vão dizer para o nosso cérebro que, olha, isso aqui é importante, cara, você guardar. Tantas vezes que você está lendo isso, que realmente eu vou ter que armazenar isso aqui em algum lugar. Bom, então para isso, o importante é você saber ter um guiazinho básico de como participar e como assistir uma aula, seja ela qual o tema for. A primeira coisa que eu sugiro a vocês é, no caderno que vocês tiverem, nós temos cadernos específicos aqui no meu dever de casa, inclusive para isso, mas independente dos nossos cadernos, os cadernos que vocês estiverem utilizando, você anote lá em cima a matéria que era aquela aula, se é geografia, se é biologia, se é física, ou o que for. Você coloca lá, isso aqui nós temos uma aula de biologia, por exemplo. E digamos que nessa aula de biologia você vai estudar o sistema nervoso. Então você coloca lá como subtema. Então na aula de biologia de hoje, no dia X, você vai estudar, o professor dará sistema nervoso. E digamos que esse professor já apresente no começo da aula, que é o ideal, o que será dado no decorrer daquela aula. O que é importante é você anotar primeiro a matéria, seguindo o tópico que será dado naquela matéria naquele dia e os subtópicos, os subitens que serão dados no decorrer daquela aula. Vocês vão anotando esses temas e ao lado aquilo que você entendeu que é importante sobre aquele tema. Paulo, é importante escrever tudo que o professor diz? Não, não é importante. É importante qualquer desesperadamente tudo que está no quadro? Eu não considero importante. O importante é você entender o que o professor sinalizar para você como importante. Ele vai dizer, olha gente, esse tema é importante, anota aí. Olha, preste atenção que isso pode cair na prova. Anota aí, isso você deve anotar. Porque todas as informações que os professores estão passando para vocês em sala de aula, elas estão disponíveis ou nos seus materiais de estudo, nas suas apostilas, ou na internet. Então, o conteúdo, você consegue ele fora da aula. O que você não consegue fora da aula? O professor. Então, o professor está ali como um facilitador, como um grande explicador para aquele tema que está sendo dado para você naquele momento. Aproveite isso. Aproveite e
anote os tópicos que você percebe que entende que são importantes e, quando for possível, no momento exato, esclareça essas dúvidas com o professor. Eu costumo comparar o processo de estudo com uma grande viagem, onde a aula é um mapa. Então nós fazemos esse mapa aproveitando o professor, que nessa viagem, para mim, é o guia. Então nós temos um mapa, nós temos um guia, que está nos dizendo, nos direcionando sobre algumas coisas importantes sobre aquele mapa, e nós somos os viajantes. E a nossa parte como viajante é o estudo individual, é o aprimoramento daquela matéria que foi dada naquela aula específica. Então, pessoal, aprenda a assistir uma aula. Não dependa única e exclusivamente da motivação do professor, do perfil do professor, ou da capacidade do professor atrair você. Enquanto você está naquela aula, não há nada mais importante que você possa fazer. Então, preste atenção, aproveite o tempo que você está nessa aula para anotar de modo organizado e sintético os temas que irão gerar o seu estudo posterior quando você estiver em casa. Aí quando você for estudar em casa, aí existem algumas técnicas de estudo que nós desenvolvemos aqui no meu dever de casa. Nós utilizamos 5 técnicas básicas, mais 2 técnicas de apoio. Algumas delas já estão em vídeo, outras entrarão em seguida. Então você pode consultar nos vídeos da gente. E não deixe de participar da aula. É fundamental a sua participação, porque senão você vai estar perdendo o que você tem de mais precioso na aula de um professor. Converse com ele, esclareça suas dúvidas com ele, antes e depois das aulas, porque ele está ali para isso, para te ajudar. Aproveite, continue curtindo nossos vídeos. Semana que vem estamos aí de novo. Obrigado.